Olá, meus irmãos, daqui a pouquinho você já vai ver o vídeo do Anderson Reis, né, a continuação, né, desse vídeo que ele postou esse vídeo no Instagram dele, quando o canal dele estava ainda bloqueado, né. Hoje, graças a Deus, o canal dele está normal, então acesse lá o canal dele também, né. Ele me deu a permissão de postar esse vídeo aí, né, esse vídeo dessa pregação dele, e daqui a pouco você já verá. Eu só quero deixar um aviso, né. Tem pessoas que estão copiando, né, os meus vídeos e colocando em outros lugares, né, colocando no Facebook, né, em páginas do Facebook, em outros lugares, no YouTube mesmo. Ok, assim, eu não me incomodo, tá? Eu não me incomodo, é até uma maneira de divulgar o canal. Eu peço que quem faz isso, divulgue o canal, porque você que está assistindo, seja no YouTube ou seja em outro lugar, dê prioridade a buscar aqui no canal no YouTube, tá? O meu canal oficial, tá? Por quê? Porque aí você ajuda, tanto eu como o Anderson Reis, todos eles ajudam os canais a continuarem. Porque muitos de nós vivemos disso, tá? De pregações, tá? Eu não peço dinheiro a ninguém, tá? Eu não sou disso, de pedir dinheiro. Então, eu só peço que vocês ajudem aqui o canal assistindo os vídeos no canal do YouTube, tá? E compartilhando, dando seu like, ok? É isso que eu peço. Então, todos aqueles que copiam, eu peço que, por caridade, por gentileza, coloquem os vídeos apenas depois de 24 horas de eu ter postado no canal, que nem este vídeo agora. Só reposte, só depois de 24 horas, pelo menos, tá bom? Para poder dar chance de ter visualização aqui, porque tem lugares aí que pegaram muitas visualizações e aqui no meu deu pouquíssimas, né? Então isso prejudica o canal, prejudica as visualizações, né? E prejudica aqui o apostolado, tá? No sentido de ajudar aqui o canal, tá? Então a mensagem pode ser dita em todos os lugares, pode colocar, mas respeite pelo menos o tempo de pelo menos 24 horas, tá? De ter apenas aqui no YouTube, ok? Então, Deus abençoe você e segue o vídeo. Agora, olha bem, eu quero contar uma história para vocês aqui que eu já contei em outra ocasião, mas eu tenho certeza que aqui, neste canal do meu Instagram, tem pessoas que nunca escutaram falar sobre isso. É uma história de São Francisco de Borja. Vocês já escutaram aquela história que o São Francisco de Borja pega a cruz de Cristo e Jesus crucificado começa a pregar para o homem? Vocês já escutaram eu falar disso, sim ou não? Me respondem aqui. Vamos conversando, né, gente? Já que a gente pode conversar, eu sei que alguns podem estar vendo na Smart TV. Ó, só de você falar, Carla, que não, eu já me animo. Ó, a outra também falou que não, algumas aqui não, a Cristiane, a Mari também falou que não, o Ricardo Pinturas também não, meu amigo. A Nath já escutou, a maioria não. Pessoal, escuta aqui uma coisa. Pensa nisso daqui que você vai ver. São Francisco de Borja estava passando numa região e Jesus falou para ele: entra naquela casa que tem um homem moribundo, que ele estava para morrer e Deus queria salvá-lo. Escuta isso, Deus queria salvá-lo. Deus queria salvá-lo. Quando ele vai diante do moribundo, moribundo é o quê? Uma pessoa que está para morrer, já está agonizando. Ele começa a pregar. Ela começa a pregar. A minha esposa está dizendo que o Túlio não conta. Ele começa a pregar para aquela pessoa que está moribundo. Sabe o que aconteceu? Jesus Cristo se materializa do lado dele como médico, vestido de médico. E ele começa a falar do amor de Deus e do médico dos médicos que veio para curar o homem. O que você acha que aconteceria com você se um santo estivesse pregando para você e Jesus aparece do lado? Sabe o que aconteceu? O coração daquele homem não se abriu para a graça. Jesus diz para São Francisco de Borja: vai ali naquela sala ao lado onde tem um crucifixo meu, um crucifixo, e reza. São Francisco de Borja foi diante do crucifixo e ele ficou sentado. Não, ajoelhado rezando. Jesus começa a falar da cruz com ele e diz: me pega aqui nesse crucifixo e me leva até o moribundo. Você imagina que São Francisco de Borja vai com a cruz diante da pessoa e Cristo na cruz começa a
Pregar para o homem. O que aconteceria com você se você visse Jesus pregando numa cruz? Toma vida e se movimenta, mexe cabeça e fala com você da cruz. Sabe o que aconteceu com o coração do homem? Não se abriu para a graça. A primeira vez Jesus veio como médico para curar, ele rejeitou. A segunda ele veio como salvador para salvar, ele rejeitou. Sabe o que aconteceu? Na terceira vez, Cristo coloca a mão dentro do peito e começa a jogar sangue na cara do homem e chamá-lo de ingrato. Aquele homem morreu e foi condenado ao inferno. Você tem noção do que é pessoas que têm o coração endurecido? É isso. É isso. É isso. Primeiramente, Jesus aparece como médico. Segundo, como salvador pregando da própria cruz. O homem não abriu o coração, ele cata o sangue, começa a jogar na cara do homem e fala, seu ingrato. Provavelmente esse homem cai naquela frase de Santo Agostinho, quem vive mal, morre mal, gente. Santa Teresa vai dizer, se você não está preparado para morrer bem, hoje teme morrer mal. Queridos, nós precisamos entender que amanhã é só os pecadores que falam, amanhã, não, o do santo é sempre hoje. Eu sempre preciso estar olhando para a minha vida diante de Deus. Por isso que eu falo, renuncie o mundo, renuncie essas pompas. Para com tudo isso, gente. Para com tudo isso. Isso daí é loucura. Nós precisamos buscar seriamente a questão da salvação. Olha o que vai dizer ele aqui, depois no sermão, o São Leonardo de Porto Maurício. Eu me contentarei, por causa que ele começa a falar do que os santos da igreja falam, né? O que eles falam sobre muitos se salvam ou poucos se salvam. Ele pesquisou muitos, mas ele vai falar assim, ó, eu me contentarei em citar aqui Soares, que depois de ter consultado todos os teólogos, depois de ter estudado atentivamente a questão, escreveu essas palavras. O sentimento mais comum toma que, no meio cristão, há mais condenados do que predestinados. Queridos, se eu pegar aqui uma listinha que eu tenho disso para você, eu vou falar para você aqui. O pau quebra. Queridos, assim, há muita coisa. São Pedro, capítulo 4, versículo 18. E se o justo se salva com dificuldade, que será do ímpio e do pecador? Olha só para você ver isso daqui. Santo Agostinho, nem todos, nem mesmo a maioria são salvos. Eles são de fato muitos, se considerando por si mesmos, mas são poucos em comparação com um número muito maior daqueles que serão punidos com o diabo. E o mesmo Santo Agostinho vai dizer, é certo que poucos são salvos. A maior parte dos homens escolhe ser condenada em vez de amar a Deus Todo-Poderoso, vai dizer Santo Tomás de Aquino. Olha aqui, ó. Eu tenho muitos outros. Santa Jacinta de Fátima. Muitas pessoas vão morrer e quase todas vão para o inferno. Tantas pessoas estão caindo no inferno. Santa Teresa d'Ávila. Mas confissões condenam a maioria dos cristãos. Eu tive uma imensa tristeza pelas muitas almas que se condenaram ao inferno, especialmente os luteranos. Eu vi almas caindo no inferno como flocas de neve. E aí você vê que hoje em dia tem até imagem de Lutero dentro do Vaticano, gente. Santa Teresa d'Ávila, o que eu faço com tudo isso daqui? Santo Tomás, Santo Agostinho, coloco tudo no lixo, falo, vocês não prestam, e aí, tomara que a live fique salva, tomara. Eu vou tentar aqui fazer o possível no final, porque da última vez eu fiz e não salvou. Agora, veja bem, tem uma imagem de Lutero lá dentro do Vaticano, né? Agora, Santa Faustina Kowalska, que é a grande santa da misericórdia, ela vai falar assim, ó, um dia eu vi duas estradas, uma era ampla, coberta de areia e flores, cheias de alegria, música e todo tipo de prazeres. As pessoas caminhavam ao longo dela, dançando e divertindo-se. Elas chegaram ao fim da estrada sem perceber, e no fim dela havia um precipício horrível, isto é, o abismo do inferno. As almas caíram cegamente nele, como andavam assim caíam. E o número deles era tão grande que era impossível contá-las. Santa Faustina, que é a santa da misericórdia. Ou seja, irmãos, vamos lá. Você nasceu para amar, servir a Deus e salvar a sua alma. Portanto, você deve levar isso com muita responsabilidade, porque o preço que Jesus pagou por você na cruz foi muito grande. Quando eu estava vindo para cá, que eu estava meditando um pouco na cruz,
Foi aonde eu fiquei com um desejo. Eu falei, Senhor, que alguma pessoa que olhar para a sua cruz sinta tocado pela sua graça. Eu não sei, porque eu pedi, eu não sei se ele vai me atender. Mas olha o que acontece. Ele tem um desejo imenso de vos salvá-lo. Agora, o problema, gente, não está em Cristo. Ele sempre estende as mãos. O problema está na nossa liberdade de adesão à vontade dele ou não. Ou não. E o pior de tudo é aquele momento em que o Padre Pio chora e quando uma pessoa pergunta para ele: Padre Pio, por que o senhor está chorando? E aí ele responde: eu tenho medo de no inferno não ter mais espaço para a próxima geração de tantas almas que serão condenadas. E a próxima geração do Padre Pio é a minha e a tua, é a nossa. E aí você me pergunta assim, Anderson, mas eu já ouvi você falando essas coisas. O Frei Jacques de Florença aconselhou um dia de mudar os seus temas do sermão a São Leonardo de Porto Maurício, dizendo assim: você faz sempre os mesmos sermões, e se você continuar assim, a gente não vai obter a mesma quantidade de fruto do que se você variar os sermões. E olha o que ele respondeu. O santo lhe respondeu que por esse argumento decisivo, o santo lhe respondeu por esse argumento decisivo: fazei-o e tu serás um pequeno doutor presunçoso que procura a glória do mundo e não a de Deus. Se você quer ficar variando muito, você quer virar um coach, você quer ficar falando sobre temas modernos, você quer falar para lotar auditório, você quer fazer... Você pensa mundanamente. O pregador, ele deve ter um desejo que as pessoas se salvem. Ele deve querer que as pessoas vão para o céu. E nunca é demais escutar sobre a salvação. Porque se eu não poder repetir um conteúdo, então eu não posso ler a Bíblia mais de uma vez. Eu li uma vez, já era, mas não. Nós precisamos lembrar salvação, 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 salvação. Esse é o assunto mais importante. Esse evangelho de hoje é tremendo. Quando eu estava escutando hoje a meditação do Padre Paulo Ricardo, eu falei, meu, ele também fala disso. Dessas pessoas que ficam só nesse negócio de eu vou ser salvo, porque todo mundo é salvo. Cara, eu já escutei várias homilias dizendo que Cristo já morreu e ele já estabeleceu a salvação gratuita para todo mundo. Portanto, esse negócio de que não tem inferno... Gente, eu não sei se vocês conhecem o Padre Juarez de Castro, por exemplo, daqui da Arquidiocese de São Paulo. Ele disse isso daí na televisão. Entendeu? Deus é muito bom e não vai permitir que ninguém vá para o inferno. Por que esses padres querem ser famosos, irem para programas de televisão? Entendeu? Por que eles não chegam lá e não pregam a verdade? E aí eu posso te falar uma coisa que eu fiquei impressionado. Esses dias eu estava vendo aqui, procurando um vídeo no YouTube. Olha que coisa interessante. Apareceu um cara que era jogador de xadrez. Ele foi no programa do Danilo Gentili. E aí apareceu, aí eu vi um pouquinho tal, porque o que me interessou na thumb, né, que é aquela imagem. Pô, o cara tava lá como jogador de xadrez, uma baita de uma cruz no peito. Eu falei, qual é que é? Aí eu vi ele falando um pouco, era de xadrez, aí eu saí. Gabriel, meu amigo, seja bem-vindo. E aí eu vejo um outro dia ele falando sobre o anticristo. Só que, cara, ele falou umas coisas muito coerentes. Eu falei, cara, eu vou assistir a entrevista desse cara inteira no Danilo Gentili. Rapaz, acho que o nome dele é Mequinho. Ele é o maior xadrezista. Ele é o maior xadrezista do Brasil. O cara é, assim, uma sumidade no xadrez. Cara, ele quase não conseguiu falar de xadrez, mas ele falou tanta verdade na cara do Danilo Gentili sobre Jesus Cristo, sobre a salvação. Cara, eu comecei a ver o entusiasmo daquele cara. Eu falei, cara, que bonito, o cara velhinho, mas ele só falava de Cristo. E aí, tudo bem, os caras do programa, aqueles outros dois lá, o Murilo e o Léo Lins, eles só zoavam com o cara. Mas queria tirar ele, mas zombava dele como se ele fosse um babão, um idiota, um besta. E eu achei, é o Mequinho joga demais xadrez, esse mesmo. E eu falei assim, cara, os padres quando vão nesses programas de televisão tem que ser que nem esse cara. A gente assiste o Mequinho que fala do xadrez lá no Danilo Gentili. Gente, vocês devem assistir isso daí. Porque eu falei, mano, eu queria conhecer esse velhinho. Cara, a autenticidade dele. E falando de Cristo, falando de salvação. Falando até do anticristo. Achei muito interessante isso daí. É isso que precisa ter, é esse desejo, é se importar com isso. Mas a gente percebe que na igreja moderna o povo joga pro mundo, cara. O povo joga pro mundo. A quantidade de padres e bispos que são inseridos na teologia da libertação.
Cara, você imagina, eu fico pensando, não, a teologia da libertação, ela é o oposto do cristianismo. Porque tem muito padre aí que fica falando que é da teologia da libertação e que ajuda os pobres, que tem vídeo pornográfico aí vazado e que tá começando a rodar pelos WhatsApps, que todo mundo acha que é uma Madre Teresa de Calcutá, mas na verdade é um puta de um tarado, entendeu? Mas aí que fica aí com... Mas vai na contramão. Eles não ficam pregando sobre oração, sobre adoração ao Santíssimo Sacramento, sobre vigilância, nada. Porque não existe inferno para esse pessoal. Porque não existe purgatório mais para esse pessoal. E são hereges. Vão pagar caro diante do tribunal de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque deveriam dar alimento para as suas ovelhas. Deveriam ensinar a verdade. Por isso que eu falo, gruda nos santos. E assim, sinceramente, pessoal, se vocês quiserem aprender mais sobre essa questão, vocês têm que ler essa obra aqui. Se você não... Assim, tenta não morrer antes de ler esse livro aqui, viu? Eu tô falando assim num tom de brincadeira, mas é que... Não, o Padre Overlan, minha filha, você tá de brincadeira. Esse homem veste calça. Isso daqui é um padre, meu Deus do céu. Vocês têm que ler isso daqui, ó. Preparação para a Morte, de Santo Afonso Maria de Ligório. E aí eu até pedi que eu sabia que eu ia mostrar para vocês. Aqueles que adquirirem hoje o Preparação para a Morte, vai adquirir o livro da esperança, porque esse daqui eu vou mandar de presente junto, porque quem seguir o que Nossa Senhora disse aqui, ela diz, a quem abraçar esta devoção, aqui ó, tá até aqui ó, a quem abraçar esta devoção, eu prometo a salvação. Mas veja bem, gente, todo mundo fica meio que de brincadeira, achando que tá tudo muito fácil. E aqui vai dizer, consultai agora os padres latinos, não, agora, bom, eu já falei de muitos padres dizendo, santos da igreja, doutores aqui, que a maioria não vai para o céu. Olha aqui, ó, no tempo de Noé, todo o gênero humano foi submergido pelo dilúvio e 8 pessoas apenas foram salvas na arca. No entanto, essa arca de São Pedro era a figura da igreja. E essas 8 pessoas que se salvaram, retoma Santo Agostinho, significam que há muitos poucos cristãos salvos. Porque são muitos poucos que renunciam sinceramente ao mundo. Olha o que Santo Agostinho está dizendo aqui, ó. São poucos cristãos que renunciam sinceramente ao mundo. Gente, vocês querem que eu faça uma live para vocês aqui sobre o mundo? O que é o mundo que Santo Agostinho está dizendo aqui? O livro que eu mostrei aqui agora, se alguma pessoa perguntou, se encontra no nosso site, editoraimaculada.com. editoraimaculada.com. Agora, pessoal, olha o que Santo Agostinho vai falar aqui, ó. Porque são muitos poucos que renunciam sinceramente ao mundo. Vocês já escutaram falar de uma menina evangélica chamada Priscila Alcântara? Vocês já escutaram falar dela? Sim ou não? Ela é muito conhecida, né? Cara, eu sempre olhava para aquela menina, com aquela voz linda que ela tinha, e eu falava assim, cara, meu Deus do céu, né, velho? As coisas no catolicismo é difícil, mas no protestantismo é uma bagaceira mesmo, né, cara? A galera mistura tanta coisa do mundo com a igreja, do mundo com a igreja, do mundo com a igreja, tipo esse negócio de ser legal com o mundo. E recentemente, ela foi num programa e que ela venceu, e aí, claro, o YouTube fica oferecendo isso direto, que ela era o negócio do unicórnio, né? Quando eu vejo aquele corpo dela todo tingido por tatuagem, aquelas caras dela, com aquelas boquinhas, eu falo assim, cara, o que acontece na cabeça de uma jovem dessa que lê a Sagrada Escritura e acha que tudo isso daí, cara, são totalmente mundanos. Eu fico olhando para aquilo e falei, meu, que cara de evangélico que tem isso? De seguimento a Cristo que tem isso? Mas que mundanismo. Eu lembro que teve uma vez que a gente tinha um site, Rainha dos Apóstolos, isso daí foi muito tempo atrás, que uma amiga minha fez um texto contra uma moça aí, que ela tinha um ministério dentro da igreja, e ela cantava dentro da igreja, e uma música que na época tinha bombado. Só que da mesma maneira que ela cantava na igreja, ela tinha uma banda secular. E na igreja ela se vestia com uma roupinha tranquila, mas no mundo, quando ela ia fazer o show do mundo, era com cada mini saia, ela fez um texto arrebentando, e a gente foi processado de advogado e tal. Eu falei, cara... Assim, e você vê essas pessoas hoje, nenhuma tá na fé mais. Eu falei assim, mas como que suporta? Eu tô cantando, louvando, escuta a palavra e tal, mas cara, eu não tenho nada de sinal de contradição na minha vida. Aí Santo Agostinho vai falar, cara, essas pessoas são condenadas porque elas não renunciam ao mundo. O mundo é traidor, o mundo é adúltero, o mundo é prostituído, o mundo é enganador, o mundo é sórdido. É isso que é o mundo.
me pergunto, por quê que não vive uma vida unida ao Cristo? Por que quer ser um cristão Raimundo, né? Um pé na igreja e um pé no mundo? Cara, só sofre essas pessoas, elas sofrem, o mundo maltrata, o mundo não traz paz, ele não traz gozo, ele não traz alegria. Você vê São Paulo preso na cadeia, apanhando por causa de Cristo. Alegrai-vos no Senhor, repito, alegrai-vos. Cara, o mundo, a quantidade de mundanos que se suicida, né? Eu lembro que fizeram um estudo sobre esses caras que se matavam muito, não sei se era a idade de 27 anos, mas o Kurt Cobain do Nirvana, quem mais? A Janis Joplin, né? Teve esse cara recentemente aí do Linkin Park, eu não sei se todos tinham 27 anos, mas me diga uma coisa, cara, o que eles tinham na vida? Dinheiro, sexo, droga, o mundo aos seus pés, fama, por que se matam? Porque eles não têm Deus. O mundo jaz do maligno. Obrigado, Mônica. É isso. O mundo jaz do maligno. Quem que é o maligno? É o diabo. Ele veio para roubar, matar e destruir. Que paz e alegria que ele traz. E, portanto, tem um monte de cristão lá. E o problema, gente, esse mundanismo invadiu a igreja. E eu fico observando de que diversas maneiras que ele invadiu a igreja. E acho que semana passada eu escutei uma pregação do padre José Eduardo sobre essa questão do mundo. Cara, olha que coisa. Eu falei assim, meu Deus, bendito seja Deus por um sacerdote como esse. Porque assim, quem ama Deus, ele se satisfaz tanto com a graça. Mas então calma aí, Anderson, eu devo ser religioso? Não, não é isso que eu estou falando não, pelo amor de Deus. Você está no mundo, mas você não é do mundo. Você está no seu trabalho, mas você deve ser testemunho do amor, da caridade de Deus. Você não deve ser um mundano, você deve ser um católico no mundo. Quem que é a Adriana? É a Adriana que você está indicando alma de todo apostolado? Adriana, se você mora em São Paulo, vem na minha casa. Não sei se é a Adriana Verones. Vem aqui na minha casa, que não sei se foi para você que o Túlio indicou o alma de todo apostolado, que a gente tem aqui isso daqui. Mas veja bem, Santo Agostinho fala isso. E que aqueles que não renunciam ao mundo, mais do que por palavras, não pertencem, portanto, ao mistério representado por essa arca. A gente está falando da arca. A Bíblia nos diz ainda que 2 hebreus, somente sobre 2 milhões, entraram na terra prometida depois da saída do Egito. 4 pessoas somente escaparam do incêndio de Sodoma e das outras vilas infames que pereceram com ela. Tudo isso significa que o número de reprovados que devem ser jogados como fogo ou palha superam e muito o número dos eleitos que o Pai Celeste deve recolher um dia com um precioso trigo no seu celeiro. Ou seja, ele está falando aqui que a maioria das pessoas não se salvam porque elas não querem. Depois ele vai continuar aqui, ó. Eu não terminaria, portanto, se começasse a falar aqui todas as figuras pelas quais os livros santos confirmaram essa verdade. Contentemo-nos de escutar o oráculo vivo da sabedoria encarnada, que respondeu nosso Senhor aos curiosos do evangelho que lhe perguntaram: Senhor, evangelho de hoje, serão poucos os que se salvarão? Guardou ele o silêncio? Respondeu ele hesitando? Dissimulou ele o seu pensamento com o receio de aterrorizar a multidão? Não. Interrogado por um só, ele se endereçou a todos aqueles que estavam presentes. Você me pergunta, disse-lhe ele, se são poucos que se salvam? Aqui está a minha resposta. Esforçai-vos em entrar pela porta estreita, pois muitos, eu vos digo, procurarão entrar e não poderão. É esse Jesus aqui que está dando esse toque. Por quê? Porque conhecendo a inclinação humana, ele sabe, a maioria não vai me amar. A maioria não vai me amar, infelizmente. Quem fala aqui é o Filho de Deus, é a verdade eterna, que diz claramente ainda em uma outra ocasião: muitos são chamados, mas poucos são os eleitos. Ele não diz todos são chamados, entre todos os homens poucos são os eleitos, mas diz muitos são chamados, quer dizer, como explica São Gregório, que entre todos os homens muitos são chamados à verdadeira fé, mas entre eles são poucos que se salvam. Essas palavras, meus irmãos, são de nosso Senhor Jesus Cristo. São elas claras? Elas são verdadeiras. Diga-me agora se é possível de ter fé em seu coração e não tremer com essas verdades. E não tremer. Queridos, eu não sei o que você vai fazer depois dessa live, mas por que você não faz uma leitura espiritual? Por que você não pega um ponto do que foi dito e mergulha em cima disso? Porque só treme diante dessa verdade quem medita.
Quem medita fala assim: Senhor, me dá luz para entender isso. São Vicente Ferrer, isso é forte. Vos mostrará por um fato o que vocês devem pensar sobre esse número de pessoas que são salvas ou não. Ele relata que um subdiácono de Lyon, tendo renunciado à sua dignidade, estando retirado em um deserto para lá fazer penitência, morreu no mesmo dia e na mesma hora que São Bernardo. Escuta isso. Escuta isso. E vai dizer aqui: aparecendo a seu bispo depois de sua morte, disse-lhe: sabei, meu senhor, que na mesma hora que eu expirei, 33.000 pessoas morreram. Sobre esse número, vai dizer ele: Bernardo e eu subimos ao céu. 2 foram para o céu sem demora. 3 entraram no purgatório e todos os outros caíram no inferno. 33.000 pessoas. Ele vai dizer aqui que 2 foram para o céu, 3 para o purgatório e o resto para o inferno. É muito doloroso ver um número desse. Nossas crônicas franciscanas testemunham um fato mais assustador ainda. Um de nossos religiosos franciscanos, célebre por sua doutrina e santidade, pregando na Alemanha, representou com tanta força a feiura do pecado da impureza que uma mulher caiu morta de dor à vista de todos. Depois, voltando à vida, ela disse: quando eu fui apresentada diante do tribunal de Deus, 60.000 pessoas chegaram lá ao mesmo tempo de todas as partes do mundo. Sobre esse número, 3 foram salvas passando pelo purgatório e todo o resto foi condenado ao inferno. E aí ele vai concluir e vai dizer aqui, ó abismos dos julgamentos de Deus. De 33.000, 5 somente se salvaram. De 60.000, não tiveram senão 3 que foram ao céu. Pecadores que me escutais, de qual número sois vós? Ele vai perguntar. E que tendes a dizer? O que vocês pensam sobre isso? E por isso que eu gosto dos santos, porque eles fazem nos pensar em verdades eternas. Tudo isso vai passar, tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar. Eu vejo que vocês estão escutando aqui tudo que eu estou falando, mas vocês... Não é que eu estou dando bronca em vocês. Mas vocês falam tantos outros temas diversos do que eu estou falando aqui. Às vezes eu vejo no comentário, eu não sei se vocês conseguem prestar atenção no que eu estou dizendo. Eu não estou dando bronca não, você pode falar o que você quiser aí. Mas eu fico imaginando que graça que é você poder escutar isso. Porque muitas pessoas estão indo na contramão. E o que eu fiquei assustado? A visão de São Vicente de Ferrer que fala disso, a primeira, ele nasceu no ano de 1350. Ele morreu em 1455. Você pensa, 1435. Você pensa nos costumes de outrora e olha para o mundo de hoje. Olha para o mundo de hoje. O que a gente vive. Olha o que vai dizer aqui, ó. Ele vai falar que São Salviano dos tempos de hoje. Mas calma lá, cara. Pelo amor de Deus, não tem absolutamente nada a ver com o tempo que a gente vive hoje. Quando fala de São Salviano. Ele vai falar assim, ó. Podemos dizer de nossos tempos o que São Salviano disse do dele? É mais fácil achar, olha aqui, ó, uma multidão inumerável de pecadores mergulhados em toda sorte de iniquidades que alguns inocentes? Quanto há entre eles, entre os servidores que sejam inteiramente honestos e fiéis ao seu ofício? Quantos entre os mercadores que são justos e equitativos em seu comércio? Quantos entre os artesãos são exatos e verídicos? Quanto entre os negociantes são desinteressados e sinceros? Quanto entre os homens da lei que não trai a equidade? Quantos soldados que não calcam com os pés a inocência? Quantos chefes que não retêm justamente o salário daqueles que os servem ou que não procuram dominar os seus inferiores? Ele vai dizer aqui, ó, em toda parte são raros
Em toda parte os bons são raros e os perversos numerosos.